Antes de eu ter o tarô para me ajudar com a minha vida amorosa, eu usava a escrita. Eu ainda uso ela, mas antes eu tinha uma técnica especial. Eu tinha um caderno do amor. Um caderno do amor é um caderno onde você escreve sobre as suas experiências amorosas, onde você escreve sobre os seus sentimentos, dores e problemas relacionados ao amor. Isso é algo muito terapêutico, escrever sobre as nossas experiências amorosas e sobre o que a gente está sentindo diante delas. Mas também é muito terapêutico escrever sobre as nossas experiências que a gente gostaria de viver na nossa vida amorosa. E é sobre isso que eu quero falar hoje com você. Sobre como você pode ter um caderno do amor e sobre 3 formas de você utilizar o seu caderno do amor. Olá, tudo bem com você? Então, no conteúdo de hoje, a gente vai falar sobre a vida amorosa e como lidar com ela através de um caderno do amor. Então, como eu disse na introdução desse conteúdo, né? Antes de eu ter o tarô para mim conseguir lidar com a minha vida amorosa e com os problemas dela, né? Não só com os problemas da vida amorosa, mas com a minha vida como um todo. Antes disso, né? Eu usava bastante o meu caderno do amor, eu usava bastante a minha escrita. Eu ainda uso bastante a escrita, mas eu usava principalmente o meu caderno do amor. O caderno do amor é basicamente um caderno, que não precisa ser necessariamente um caderno físico. Pode ser, sei lá, o seu bloco de notas do celular, uma pasta no Word, ou até um caderno físico mesmo, ou tipo vários cadernos físicos. O que for, é basicamente um lugar onde você vai poder escrever sobre a sua vida amorosa, escrever histórias sobre a sua vida amorosa, coisas que realmente aconteceram ou coisas que você quer que aconteçam. Às vezes também outras formas de você expressar sobre a sua vida amorosa, sobre os seus sentimentos, talvez através de músicas, talvez através de desenhos, ou só você falando sobre a sua vida amorosa, sabe? Tipo, como se fosse um diário ou coisa assim. Então, o caderno do amor é isso, sabe? É você ter um lugar onde você vai poder escrever sobre a sua vida amorosa, sobre os seus sentimentos, sobre as suas expectativas, sobre as suas experiências e tudo mais. Então, ao meu ver, existem 3 grandes motivos e 3 grandes utilidades para você ter um caderno do amor. Então, vamos começar falando sobre o primeiro motivo de você ter um caderno do amor. O primeiro motivo é as suas experiências amorosas. É basicamente você ter um lugar onde você pode registrar as suas experiências amorosas e não apenas registrar as experiências que você teve, mas também as que você quer ter. Então, uma coisa que eu gosto bastante de fazer com o meu caderno do amor é narrar histórias de coisas que aconteceram comigo e colocar ali naquelas histórias as minhas impressões sobre as coisas, as minhas reflexões com o que eu tive durante a experiência, né, os meus sentimentos durante aquela experiência e tudo mais. Então, colocar todas essas coisas, esse conteúdo emocional, né, junto da minha experiência amorosa, junto da história da minha experiência amorosa. Então, eu gosto bastante de, quando eu tenho uma experiência amorosa muito marcante e que eu gosto de, e que eu fico muito relembrando, sabe, revivendo ela, às vezes porque eu gostei bastante dela, ou às vezes porque eu tô tentando entender aquela experiência, eu gosto bastante de escrever sobre ela no meu caderno do amor. Então eu selecionei um pedacinho de uma história que eu escrevi, de uma coisa que eu vivi, né? Só pra você ter uma noção de como exatamente você pode narrar as suas experiências no seu caderno do amor, né? Não necessariamente você precisa narrar do jeito que eu narrei, né? Mas só pra você ter uma ideia de como você pode fazer. Então, esse pedacinho que eu vou pegar é meio que um pedacinho de uma história que eu tava vivendo, uma coisa que eu tava vivendo. E aí, enquanto eu tava tendo essa experiência, eu escrevi sobre isso e uma das partes que eu escrevi foi essa daqui. Era difícil ser forte, principalmente quando o assunto é algo que te faz sofrer muito. Era tão difícil estar frente a frente a ele e não poder nem ao menos sorrir. De repente, senti dedos de forma suave segurando meu queixo e levantando. Pude jurar que a distância entre nós havia diminuído metade. E quando meus olhos se ergueram, encontraram olhos azuis olhando para eles de forma preocupada. Eu, inconscientemente, inclinei um pouco a cabeça para um lado. Embora esse fosse um gesto que eu constantemente fazia quando estava surpresa, e imperceptível a alguém que não me conhecesse,
Liark sorriu. Antes, a surpresa me dominou, fazendo perguntas como por que ele levantou meu queixo e por que parecia tão preocupado. Mas agora, quando ele sorriu, quando os lábios dele se abriram em uma forma de alegria e os cantos de seus olhos ficaram enrugados, tornando-os menores, porém ainda mais lindos com as rugas nos cantos, eu não resisti e sorri também. E a sensação que eu tive ao sorrir para ele foi tão boa e mágica quanto vê-lo sorrir, se é que isso era possível. Então você percebe, né, pela minha experiência, pelo meu caderno, né, que eu não usei o nome de verdade da pessoa que eu tava tendo aquela experiência. Eu faço isso daí porque eu tenho medo de que alguém veja esse meu caderno e aí descubra de quem que eu tô gostando, coisas do tipo. Então, se você tem medo de alguém pegar o seu caderno do amor, eu recomendo você fazer isso. Eu sempre coloco códigos para as pessoas que eu tô gostando e que eu tô escrevendo. Aí eu sei quem que tá ali, mas outras pessoas que estejam lendo talvez não vão saber de quem que eu tô falando, sabe? Enfim, deu pra perceber que tem um pouco de experiência misturada com as minhas sensações, com o que eu tava pensando no momento. Então é algo que você pode fazer, sabe? Algo semelhante. Você colocar os seus sentimentos ali, as suas impressões. Isso te ajuda a entender o que você tá passando, te ajuda a entender melhor o que você passou e também a processar melhor aquilo, a processar aquela experiência, sabe? E falando em processar coisas, o segundo motivo de você ter um caderno do amor, pelo qual você pode ter um caderno do amor, né? É para você lidar com as suas decepções amorosas ou com sentimentos confusos, digamos assim. Então, eu já perdi as contas de quantas vezes eu tava confusa sobre alguma coisa, sobre alguma experiência, sobre algum sentimento que eu não tava entendendo muito bem ou até lidando com alguma dor que eu tava passando por conta de uma experiência amorosa. E eu escrevi sobre aquilo, eu narrei aquilo, eu narrei aquela minha experiência, ou eu narrei o que eu queria que acontecesse, mas na verdade não aconteceu, ou algo do tipo, sabe? Isso sempre me ajuda a lidar com isso. Isso porque eu acho que a escrita é muito terapêutica, né? E a arte em si também é muito terapêutica, então a gente lidar com a arte dessa forma pra gente conseguir lidar com os nossos sentimentos, com as coisas que a gente não tá entendendo, com a nossa dor, com a nossa confusão, isso é muito bom, sabe? Nos ajuda muito a lidar com essas coisas. Então, um exemplo, né, que eu lembro, que uma vez eu tava gostando de um amigo meu e tal, só que eu também tava gostando de um outro amigo meu, então, tipo, eu tava gostando de duas pessoas ao mesmo tempo. E eu lembro que eu fiquei muito confusa, sabe? Eu fiquei muito confusa e eu lembro que eu escrevi uma pequena história, sabe, em que eu meio que ficava com esse meu amigo, com um desses meus amigos que eu tava gostando, né? E eu ficava com ele nessa minha história inventada. E no final dessa história, né, ele falava, tipo, a gente não pode ficar juntos e tal, eu também tô confusa e blá blá blá. E sei lá, por algum motivo, eu ter escrito aquilo me ajudou a lidar com aquele sentimento, sabe? Parece que ele, não que ele foi embora, mas que ele acabou se tornando mais leve, sabe? Não ficou tão pesado dentro de mim. Então, sempre quando eu tô gostando de alguém e aquilo tá me sufocando muito, ou tipo, aquilo tá me consumindo muito, eu gosto de escrever sobre aquilo. Escrever uma pequena história em que eu fico com a pessoa, ou que a pessoa fala que não pode ficar comigo, ou sei lá, dá alguma válvula de escape pro meu sentimento, sabe? Isso sempre me ajuda bastante. E também me ajuda bastante a lidar com os meus sentimentos quando eu tô meio confusa, sabe? Parece que quando você escreve sobre aquilo se torna mais claro. É como se você estivesse tirando os seus sentimentos, colocando eles na sua frente e você consegue visualizar melhor eles, consegue entender melhor o que tá rolando ali. Às vezes eles parecem tão grandes dentro da gente e quando a gente tira eles, eles ficam menores. Ou vice-versa, às vezes certos sentimentos que a gente acha que são bobos ou até meio sem graça, ou sei lá, quando a gente escreve sobre aquilo, a gente percebe que não, aquilo lá realmente é importante, aquilo lá realmente vale a pena e isso nos ajuda a fazer alguma coisa a respeito, sabe? Nos ajuda a pensar, tá, eu quero fazer alguma coisa a respeito desses sentimentos, eu quero transformar as histórias, as experiências que eu escrevi em verdadeiras, sabe? As coisas que eu inventei dentro do meu caderno do amor, eu quero tornar isso daí verdadeiro, quero tornar isso daí real. Então isso nos ajuda bastante, sabe? E por fim, o último motivo de você ter um caderno do amor
é o meu motivo favorito. Que é tipo assim, você ter um caderno do amor, você registrar suas experiências amorosas e as coisas que você tá passando em algum lugar, sabe? Seja num caderno, numas notas do celular, numa pasta do Word, o que for. Você registrar aquilo te faz você ter um registro das suas lembranças. É como se você estivesse eternizando as suas lembranças e de uma forma fiel a como aconteceu na época. Então, é frequente, né, que quando a gente se lembre das coisas que a gente viveu no passado, a gente não se lembre de uma forma tão fiel a como aconteceu. Às vezes a gente perde alguns detalhes, porque é normal, né? Às vezes a gente esquece, o tempo passa. E é legal porque quando você registra aquilo, e principalmente quando você registra aquilo perto de quando aconteceu, você consegue trazer muito daquele conteúdo emocional. E é legal porque aí quando você lê aquilo lá no futuro, quando você pega o seu caderno do amor pra ler de novo no futuro, você vê aquilo lá e você fica tipo, nossa, eu senti isso daqui com essa pessoa. Tipo, nossa, eu nem lembrava que eu tinha feito tal coisa. Ou coisas do tipo, sabe? Então é legal, é uma coisa pra você lembrar, pra você se recordar e também pra você ver o quanto você evoluiu, o quanto você mudou, o quanto dos seus sentimentos você conseguiu entender melhor, o quanto eles mudaram ou o quanto não mudaram, né? Às vezes a gente fica com medo das coisas que a gente sente, das coisas boas, né? Pararem de serem boas ou pararem de existir, e aí a gente escreve sobre aquilo e a gente vê que não, aquilo lá às vezes continua acontecendo, sabe? Então é legal porque é um registro, uma coisa mais fiel à realidade que você vai ter, sabe? Então eu lembro que eu tava relendo meu caderno do amor esses dias, né? E eu acabei achando uma parte que eu achei muito interessante de lembrar, né? Deixa eu ver se eu consigo achar ela aqui. Eu achei bem interessante reler isso, por um motivo que eu já vou explicar. Enfim, o que eu tinha escrito, né, numa certa experiência, papapá, que eu tava escrevendo sobre mim e sobre o fato de eu lidar com o amor e tal. Eu tava escrevendo sobre mim na terceira pessoa, então eu tava falando ela, e só que esse ela sou eu, né? E eu lembro que eu li essa parte e eu fiquei rindo. E eu escrevi mais ou menos assim, um ano se passou e ela não mais olhava para os garotos como se um deles pudesse ser seu futuro marido. Não, ela os olhava como olhava para as garotas, sem nenhum interesse amoroso. E eu achei engraçado isso, porque, tipo assim, eu sou uma pessoa bissexual, então eu olho para as garotas, às vezes, né, nem todas, né, mas eu olho para as garotas com interesse amoroso. E na época eu não sabia que eu era bissexual, então é interessante ver essas coisas, sabe? Tipo, coisas que você talvez na época não percebesse ou na época não soubesse e agora você sabe. E aí você olha pra trás e você vê aquela coisa que talvez você deixou passar, você ainda não sabia, você ainda não tinha se descoberto também. Então é bem interessante essas coisas, sabe? Enfim, se você tá tendo algum problema pra você lidar com a sua vida amorosa, alguma coisa que você não está entendendo muito bem, algum sentimento, alguma coisa que você está confuso ou confusa, ou algo que você quer descobrir sobre si mesmo e que tem a ver com a sua vida amorosa, eu recomendo demais você ter um caderno do amor para você registrar sobre essas coisas, você narrar essas coisas, seja em forma de história, em forma de diário, em forma de música, em forma de desenho, qualquer uma dessas coisas, sabe? Eu recomendo demais você fazer isso e eu te garanto que o seu eu do futuro vai achar muito interessante se você fizer isso, porque você vai conseguir reler sobre essas coisas e, como eu disse, né, ter uma lembrança fiel à realidade, fiel a como realmente foi naquela época, né? Enfim, é isso. Eu espero que você tenha gostado dessa minha ideia, né, do caderno do amor, dessa minha dica que eu te dei pra você lidar melhor com a sua vida amorosa. E se você conhece alguém que não tá lidando muito bem com a sua vida amorosa, ou que seja aquela pessoa romântica e que gosta de registrar as coisas, manda esse conteúdo pra ela. Eu acho que ela vai gostar bastante de ver essa ideia do caderno